feliz sábado! Sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Meu nome é Melissa. Meu nome é Yuri. E hoje o nosso convidado é super especial. Com vocês, Tio Ângelo! E aí, gente? Quarta vez que eu sou especial. Gosto. É verdade. Gente, a história dessa semana é uma história muito interessante, Ângelo e Melissa. É uma história... É uma pessoa que não gostava de tomar banho. Não gostava. É verdade. Ele era um porquinho. A história dessa semana é de um general super importante dos maiores exércitos que já existiu na face da Terra e que naquela época era um exército super dominante. E esse cara teve que tomar banho no Rio Tietê da época. Nossa. Esse cara se rebaixou ao nível de tomar banho em um rio podre. Sim, esse cara é Naamã. Ele tava com lepra, ele era general de um exército super importante, que era o exército da Síria, isso aí. Eu ia falar Babilônia. Era do exército da Síria. E foi um dos exércitos mais fortes da Terra. Foi um povo que dominou aquela parte ali do Oriente Médio, Ásia, mais ou menos assim, por muito tempo. E os sírios foram um povo muito importantes. E principalmente Naamã foi um general super importante para a Síria. Por quê? Porque ele era um general muito bom. Ele era um general que ganhava guerras, ele era um general venerado pelas pessoas daquele local. Então, aquele cara era super importante para a época. E esse cara teve que tomar banho em um rio muito sujo. O que é que o senhor tem a opinar sobre isso? Se o senhor fosse Naamã, o senhor iria? Iria. Deixa eu te dizer por quê. Primeiro assim, foram várias humilhações que Naamã precisou passar. Porque Naamã, ele tava com lepra. Então, era uma doença incurável. Ele tava apavorado, com muito medo de morrer. Era uma doença socialmente excludente. Então, ele agora seria mal visto pelas pessoas. Ele teria que se ausentar do convívio das pessoas. E ele aceitou uma proposta da serva da esposa dele para encontrar uma pessoa que o povo dele tinha escravizado, tinha dominado. Escravizado é uma palavra forte para a relação da época, mas tinha dominado. E ele teve que obedecer os comandos desse cara para tomar banho num rio que era um rio podre. Você tá entendendo? A sugestão da serva, a lepra, um cara que eu dominei, mas eu tenho que obedecer o que esse cara tá mandando eu fazer. Era muita coisa, assim, contra o orgulho que ele tinha de general, sim, de tudo ali. Mas a luta pela vida, ela joga por terra todos os tipos de orgulho, entendeu? Então, ele olhou e ele pensou assim, eu vou morrer. Se eu vou morrer, eu vou fazer logo isso. O que é que custa, pois né? Eu vou morrer, então o melhor das hipóteses, eu não vou morrer. E aí deu certo. O que eu acho mais interessante nessa história é sobre a menina cativa. Porque assim, ela tinha saído da terra dela. Ele tinha conquistado a família dela ali, ele separou ela da família dela e a levou pra ser dominada, né? Como o senhor falou. E aí, no momento de dor, que ele tá lá sentindo e tudo mais, vendo a lepra, sem poder fazer nada, porque não tinha cura pra essa doença até então, ela vai e fala, tem um profeta da minha nação que ele cura. Se você quiser, você pode ir lá. Ela poderia não fazer isso. Ela poderia ter deixado ele morrer. Miserável. Ela me tirou da minha família. Mas ela não. Ela tinha um coração humilde. Eu acho que essa era a palavra que eu definiria. Tinha, e eu acho que esse era o espírito do povo de Deus diante dos outros povos, porque quando você vai ali para Daniel com Nabucodonosor, era muito parecido. Daniel, ele tinha uma preocupação, ele chegava a ser quase que um carinho por Nabucodonosor, e ele era servo, escravo em Babilônia, mas ele tinha. O povo de Deus foi um povo que foi tirado do Egito para ser luz para as nações. Foi um povo que foi tirado para levar salvação. E nas vezes em que esse povo não fez isso ou porque existia um propósito de juízo de Deus contra as nações, ou porque o povo deixou de seguir aquilo que Deus dizia. Então, quando a gente encontra aquela serva preocupada com o seu Senhor, a gente encontra
uma adolescente, porque ela era muito jovem, Sim. né? Preocupada em cumprir a sua missão, que era ajudar as pessoas. E é isso que Deus faz na vida de uma pessoa que aceita ele verdadeiramente. Sim. Ele faz com que seu espírito se torne um espírito manso Aham. e um espírito, como eu posso dizer, que perdoa as pessoas. Sim. Por quê? Porque provavelmente aquele cara deve ter matado o pai dela. Por quê? Porque naquela época os homens viravam soldados nas épocas de guerra para proteger suas nações. Sim. Então, provavelmente, ou aquele cara tinha sido morto, ou aquele cara tinha virado escravo. Sim. E aí, aquela adolescente, que tinha todos os problemas de adolescente, todos os nossos problemas quintuplicados. Que, É verdade, que ela perde o pai, ela Perde a mãe, ela muda perde de país. tudo. Traumas temos. Muitos E aí traumas. ela vira escrava do cara que matou, ou que escravizou, ou que fez os pais dela sofrer. E que fez ela sofrer. E mesmo assim, ela deixa o Espírito de Deus agir na vida dela. Ela deixa com que Deus, ele transforme ela, com que ele limpe ela e tire todo o ressentimento. Sim. Porque ela poderia ter ressentimento, poderia falar assim, ó, ou não falar, ou falar, nossa, tem um cara que eu conheço lá em tal lugar, dá uma localização completamente errada, Diferente. e Naamã ir. Por quê? Porque ela sabia que ele estava desesperado. Mas não, Deus agiu tanto no coração daquela menina que ela deixou de ser humana, ela deixou de ser... De deixar sua carne prevalecer. De ir agir por instinto para agir por Deus, para fazer o que Deus quer, que é ajudar as pessoas. Então ela ajuda Naamã naquela hora. Isso é impressionante. Vocês já tiveram, assim, numa posição de que vocês tiveram, seja por vontade própria ou por algum tipo de obrigação, de ajudar alguém que vocês não gostavam ou que tinha feito mal pra vocês? Ah, já. Acho que todo mundo já teve um pouquinho disso, mas... Né? É um negócio que, assim, você fica entre não fazer, porque você sente um ódio no coração, mas de fazer porque, querendo ou não, é uma ética, né? Uma moral. Você se diz cristão, então você tem que se mostrar cristão. Então tem tudo isso que está ali por trás. Mas, falando também sobre a história de Naamã, quando a menina cativa, ela fala sobre esse profeta, Naamã vai atrás. Certo. E aí... o profeta fala que ele tem que mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele não quer mergulhar de jeito nenhum, porque ele fala assim, ó, na Síria tem muito rio melhor, muito mais limpo e tudo mais. Eu não vou mergulhar nesse rio barrento aí. E aí, o que eu acho interessante é que ele tinha os servos, e os servos gostavam dele, porque se não gostasse, não dariam conselho. Ele falou, olha, se você... já fez tudo. Se o profeta falasse, eu quero que você destrua tal cidade, ou, eu quero que você ande 7.000 quilômetros, ele iria. Só que o profeta tá pedindo algo tão simples. Você só mergulhar 7 vezes. E aí foi o momento que eu falei assim, os bons conselhos. Você ter pessoas que estão ali do seu lado, sabe? Provérbios fala que... as más companhias corrompem o bom costume. Então, por isso que é interessante a gente ter bons amigos ao nosso lado. Melhor coisa que você faz pra si mesmo, melhor presente que você se dá, é você escolher bons amigos pra estar do seu lado. É verdade. E nessa história, a gente percebe um pouco de orgulho. E a Não gente... pouco, não. Tem muito orgulho, orgulho. E a gente percebe como o ser humano é suscetível à emoção. Sim. Por quê? Porque no início, Naamã não aceitou. Aquilo ali era uma afronta. Sim. O cara tinha um palácio pra ele, uma senhora casa, tinha servos, tinha poder, tinha tudo. E aí chega um homem que ele nunca tinha escutado falar, mandando ele mergulhar em um rio podre, em um rio sujo. Barrento, vamos colocar assim. Então, aquele cara, o orgulho dele falou mais forte. Eu não vou mergulhar nisso. Só que outra coisa falou mais forte. A emoção de sobreviver. O instinto de sobrevivência de Naamã. Naamã sabia que era a última chance dele. Então, os médicos não me ajudaram. As pessoas conhecidas não puderam fazer nada por mim.
eu vou fazer qualquer coisa para isso. Sim. Mesmo que seja me rebaixar a um nível de mergulhar em um rio sujo de um país que eu mesmo conquistei, de um cara que é desse país, de um cara que eu nunca vi na vida que me mandou. Então, na hora que Naamã ele faz isso, ele não estava pensando racionalmente, ele estava pensando emocionalmente, ele estava pensando na sua sobrevivência. Então, esse é o instinto do ser humano, fazer tudo para sobreviver. E é interessante que a gente não faça isso na nossa vida. Por quê? Porque é comum pessoas não buscarem a Deus enquanto estão bem e buscarem a Deus enquanto estão mal. Certo. Por exemplo, você tá com saúde no ápice da sua juventude, tá na sua adolescência e tal. Vou curtir festa. Deixa Deus de lado. Vou sair com meus amigos. Negócio de ir pra igreja. Sábado é dia de dormir mais tarde, jogar, comer, conversar, tal. Mas a partir do momento que você fica doente, a primeira pessoa que você lembra é Deus. Sim. Por quê? Por causa do instinto de sobrevivência. Você sabe que Deus é o único que pode te salvar. Você sabe que Deus não te desampara. E aí você começa a lembrar de todos os momentos no passado que seus pais te ensinaram que Deus está de seu lado, tal. E nesse momento você procura Deus. É verdade. E aí Deus vai, resolve o teu problema, e aí você... E aí larga você volta de novo, é verdade. Então as pessoas têm utilizado de Deus, tem feito ele como objeto. É um objeto para me fazer sentir melhor, para fazer as minhas necessidades, mas quando todas as minhas necessidades estão supridas, eu não preciso dele. É verdade. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Eu não preciso de um Deus. Esses deuses que eu adoro estão ótimos. Tô tranquilo. E aí chega a situação de vida ou morte. E aí ele tem que escolher. Ou eu vou seguir os conselhos de um cara que adora um Deus que vai me curar, ou eu morro. É verdade. E Yuri falou sobre o orgulho, assim, de pessoas que estão fora da igreja. Mas tem o orgulho das pessoas que estão dentro da igreja também. É super espiritual. Pois é, a gente vê sobre a história ali de Geazi, né? Que era o servo, um discípulo ali de Eliseu. Que Eliseu resolve o problema de Naamã e Naamã ele quer dar uma gratificação pra Eliseu. Fala, toma aqui um pouquinho de ouro e tudo mais. E Eliseu fala, não. Por que Eliseu fala não? Porque ele queria que Naamã entendesse que aquilo foi realmente de Deus, sabe? Não foi algo que Eliseu colocou. Realmente Deus estava agindo na vida de Naamã. E quando o Geazi, ele corre atrás desse ouro, ele mente pra conseguir um ouro. Então, assim, tem o orgulho por trás. E aí, Naamã dá de todo o coração. Não, pode ficar com o seu ouro e tudo mais. Eu lhe dou até um pouquinho mais do que ele pede. E aí, quando Eliseu descobre isso, que na verdade Deus o revelou, né? Quando a gente vai estudar, ele fala, ó, você foi orgulhoso. Porque, assim, ele não precisava daquilo, mas ele queria por ganância. Essa é a palavra. Ele queria por ganância. E aí, ele acaba tendo a lepra que Naamã teve. Isso. E aí, fica isso por gerações. Existe uma coisa muito interessante aí, né? Vamos entender um pouco. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus. Não existia nada, existia Deus. Então Deus criou todas as coisas a partir dele. Ou seja, todos nós guardamos algo de Deus na gente. À medida que a gente se afasta dele, a gente vai perdendo essas coisas, essas características divinas. Mas ninguém perde absolutamente tudo. Então, quando você pega Naamã, que era um general pagão, que não acreditava no Deus verdadeiro, acreditava em outros deuses, esse cara era alguém justo. Ele era alguém justo porque a serva se compadeceu dele e se preocupou em ajudá-lo. Ele era alguém justo porque as pessoas que estavam com ele, a sua equipe, se preocupou com ele e quis aconselhá-lo e quis ajudá-lo. Então, a gente vê pessoas querendo bem a Naamã e a gente compreende que ali estava uma pessoa que tinha caráter, apesar de não servir a Deus. E por que ele tinha caráter? Saía do nada? Porque por mais que você se afaste, ainda que você não conheça, você foi feito por Deus. Você guarda alguma coisa de Deus em você. E Deus, ele vai atingir isso para te resgatar.
É verdade. Existe um lugarzinho dentro do seu coração que Deus está lá ainda. E Deus, ele vai ali para poder te trazer de volta. E se você escuta a voz do Espírito Santo e você volta, a mágica acontece. Agora, se você rejeita, se você endurece o seu coração, aí aquilo de Deus que está dentro de você vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, até que você cometa o pecado contra o Espírito Santo. Então, a gente vê Naamã, que apesar de todo o seu orgulho, ouviu e experimentou e deu no que deu. E você tinha o servo de Elias, de Eliseu, né? É de Eliseu, Geazi. Isso, Geazi. Você tinha o servo de Eliseu ali, que estava em contato direto com as maravilhas de Deus o tempo todo, mas que provavelmente tinha muito menos de Deus dentro. Sim. E aí a ganância foi maior do que qualquer coisa que Deus pudesse oferecer para ele. É verdade. Tem uma frase na lição de sábado que diz que o orgulho é o solo em que todos os outros pecados crescem, sendo também a fonte que origina todos os demais pecados. E a gente consegue perceber isso no céu. Sim. O pecado começou por causa desse orgulho, porque Lúcifer, ele queria tomar o posto de Jesus. Lúcifer, abaixo de Jesus, ele era um dos homens que mais sabia de tudo, de todo o plano. Ele era o cara, assim, do céu. Era o anjo. E aí, quando Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles elaboram um plano, né? Tem as reuniões deles, Lúcifer quer participar. Só que aí, acontece que Jesus ele fala, não, aqui você, infelizmente, não vai poder resolver. E aí começa a surgir essa ganância, esse orgulho no coração. Tipo, eu sou o melhor, por que eu não posso resolver? E aí ele começa a criar situações entre os anjos que causam discórdia. Sim. E aí surge o pecado. O orgulho é a não submissão. Onde quer que haja orgulho, você não vai entregar as rédeas, você não vai se submeter. E se você não se submete, você está servindo a si mesmo. E como é que vai haver uma submissão a Deus e um serviço a si mesmo? Não existe. Então, de fato, é a gênese do pecado. É sobre aquela famosa frase, né? O orgulho precede a queda. É verdade. Em todas as histórias, não tem exceção. Em todas as histórias que a gente conhece sobre pessoas orgulhosas, ou na Bíblia, ou na nossa própria convivência social, onde a gente vê histórias de pessoas com orgulho exacerbado e tal, todas essas histórias terminam em algo ruim. Sim. Todas. Lúcifer, essa história de Geazi, Hitler. Então, todas as histórias que tem orgulho envolvido, vai ter queda envolvido. Então, a coisa que o ser humano, ele tem orgulho. Sim, mas existe o orgulho ruim e o orgulho bom. O orgulho bom é aquele orgulho que você sente, nossa, meu filho, por exemplo, um orgulho de pai para filho. O pai tem um sentimento de alegria por ter criado aquele filho bem, por ter feito com que aquele filho hoje seja um filho bom, um filho educado, um filho gentil. Isso é um orgulho bom, é um orgulho de que você está gratificado por ter feito algo bom. Sim, mas existe aquele orgulho ruim, aquele orgulho de querer ser melhor que todo mundo. Não, mas eu sou o melhor. E aí esse orgulho vira prepotência. E aí esse orgulho vira várias outras coisas. Vira vaidade. E aí sucessivamente. É acima de tudo uma mentira, né? Porque você se põe numa posição que não é sua. O Lúcifer, ele queria subir aos céus e ser semelhante ao Altíssimo. Ele se achava digno de... Isso era uma mentira. É nocivo verdade. porque você acredita numa mentira. E isso destrói toda a tua vida. E o orgulho acaba prejudicando você e as pessoas ao seu redor. Uhum. Porque na história de Geazi, a gente consegue ver que o orgulho, ele prejudica a si e a sua família, que sua família toda recebe a lepra. E com Lúcifer também, ele prejudica a si e um terço da parte dos anjos. E todos nós, é verdade. E todos nós estamos aqui nesse pecado por causa do Lúcifer. Mas
Tio Ângelo. Ângelo. Já me acostumei. Já. Tio Ângelo, se o senhor pudesse dar um conselho, assim, sobre a história de Naamã, qual conselho o senhor daria? Quando o Espírito Santo bater a porta do seu coração, não resista. Muito Se boa. você tá ouvindo a voz te pedindo pra alguma coisa, porque ele pede coisas específicas. Sim. Ele pede que você tome decisões específicas. Quando você ouvir a voz dele, não resista. Vai e faça. E uma das formas da gente ouvir a voz do Espírito Santo é orando. Então, Isso. eu queria que você fizesse uma oração. Vamos orar então. Oremos. Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da graça e do perdão. Nós pedimos a ti que o Senhor sempre mostre para a gente onde a gente está errando. Que o nosso orgulho ceda à tua insistência em nos salvar. Amém. É o nosso pedido e a nossa oração. Segundo a tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Tio Ângelo, foi muito bom estar Valeu, com foi você em ótimo. mais um podcast. Muito obrigado. E muito obrigado pela presença de todos vocês que estão É aí em verdade. casa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e lá no Instagram, o LB Team, seguir o nosso Instagram, seguir o @ do tio Ângelo, qual é? @AngeloBMB. @AngeloBMB, seguir a Mel aqui. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e uma boa noite. Feliz sábado. Te esperando Tchau. no próximo Manacast. É isso aí. Tchau, Valeu. gente.